Olá pessoal, dando continuidade na nossa aula de bancos de dados, nós vamos ver hoje sobre a estrutura aprimorada de bancos de dados. Nós vamos aqui, para a estrutura simples, que foram o que vocês já viram na aula passada, né, que é o Create Database e o nome do banco, Create Table, o nome da tabela e a descrição da tabela. Nós vimos também sobre o Drop Database, que é para apagar o banco, apagar a tabela, a descrição da tabela, os itens que você colocou dentro e para poder abrir o banco. Beleza, hoje a gente vai ver duas constraints, que são elas, o TF8 e o Collate. Ele serve para quê? Lembra aí de programação web, onde a gente usa o TF8 para poder fazer reconhecimento de caracteres especiais, como acentuações, cifrão, essas coisas assim? Então, no banco de dados a gente também usa isso. Quando o cliente, no caso o usuário, estiver digitando dentro de um formulário, lá no seu site, lá no seu programa, então as informações de lá irão para o banco. Então, quando chegar no banco, se tiver o TF8 vai fazer o reconhecimento, né? Trazendo para o português e aceitando as acentuações. Então, é por isso que a gente vai usar a partir de hoje agora o TF8 e o TF8 General SI. Então, para isso, a gente vai começar a construir. Então, para construir o banco de dados agora, eu já abri aqui um MySQL Workbench, lembrando que eu já entrei no servidor e já acionei a porta, né? Já startei o MySQL. Deixa eu só abrir aqui para vocês, já está startado aqui, ó. Então vai funcionar. Então a gente vai vir aqui agora, ó, Create, que antes era só assim, né? E o nome da tabela. Agora a gente vai acrescentar mais duas linhas, que é o default caractere. Deixa eu ver aqui. 7 UTF-8 aqui já vai aparecer. E a outra linha é o default Collate. Sempre esqueço ela. Vai aparecer aqui o TF8 F8. Vamos dar um tracinho, começar a digitar General SI, ponto e vírgula. Feito isso, agora essa é a estrutura que a gente vai usar então quando for criarmos bancos de dados. Porque caso o cliente dê o nome de um banco de dados que tem essa cedilha, acentuação, então o nosso banco vai reconhecer. Então eu venho aqui, executo, atualizo, então já está criado aqui o meu banco de dados chamado teste. E para a tabela, como que fica? Para a tabela a gente vai fazer a mesma coisa. Assim que a gente terminar a estrutura da nossa tabela, nós vamos colocar o default K7 aqui, o TF8. Beleza? Então vamos lá aqui para a criação da nossa tabela como exemplo. Usuário. Vou colocar aqui, então vou colocar aqui nome. Vou achar, vou dar aqui de 40. Isso a gente já viu na aula passada, né? Como que faz. Nascimento. Vou colocar aqui do tipo. Vou colocar. Opa. Date mesmo. Vou colocar aqui. Se não for, eu troco ali. E vou colocar aqui uma descrição. Só pra gente preencher aqui. E vou colocar aqui 60. E por fim, vou fechar aqui com default já tô endoidando, já tô colocando caractere 7 UTF-8 ponto e vírgula. Beleza? Então, a partir de agora, eu esqueci aqui, né? Ninguém me falou de colocar o tipo primitivo. Tava dando erro ali. Agora sim vai estar certo. Beleza. Então, eu criando aqui e executando, essa tabela vai ser criada. Então, agora, a estrutura do nosso banco será essa, sempre com essas duas constraints aqui. E aqui com o default, o TF8, sempre no final de cada tabela, assim que formos criando.
Agora a gente vai conhecer dois campos novos na estrutura de tabela, dois atributos, que é o not null, que é campo obrigatório. Significa que você é obrigado a preencher os dados. Exemplo, vamos imaginar, a gente cria, né, o banco de dados lá no final, depois que você já tem a estrutura pronta da sua página, a estrutura pronta do seu programa. Então você já criou todas as tabelas, tá tudo bonitinho, agora é só você criar o banco. Então você já sabe quais são os itens que serão obrigatórios ou não dentro do seu formulário. Exemplo, você tem um formulário de cadastro onde a maioria das vezes, né, quando o campo é obrigatório, sempre tem um asteriscozinho. Então você já vai saber qual é o campo que tem que ser obrigatório. Então nesse caso, quando a gente estiver criando aqui as nossas tabelas, exemplo, aqui na nossa tabela usuário, eu defini ela que o nome vai ser um campo obrigatório. Então o usuário, quando estiver preenchendo esse formulário aqui de nome, nascimento e descrição, ele de forma alguma vai enviar o formulário sem o nome que a pessoa inserir. Então eu estou dizendo que o nome será um campo obrigatório. Então eu quero dizer que o nome ele será not null. Então ele só vai para o banco de dados quando o usuário inserir algo ali dentro daquele campo, certo? E o default ele vai significa que vai significar que se ninguém digitar nada, por padrão, irá ser preenchido o que você definiu entre aspas. Exemplo, deixa eu criar uma estrutura aqui de uma tabela. Eu coloquei aqui como exemplo a tabela pessoa. Então, eu tenho um nome que é not null, esse campo vai ser obrigatório a pessoa preencher. O sexo e o peso, se a pessoa quiser deixar sem, não tem problema, vai entrar no banco de dados da mesma maneira. E eu estou dizendo aqui que a nacionalidade vai ser de Vachado, tamanho 20, e o default vai ser Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que lá no campo nacionalidade, quando o usuário estiver preenchendo e ele não colocar nome nenhum nesse campo, automaticamente o banco vai inserir o nome Brasil, certo? Exemplo, qual é a língua que você fala? Se tivesse uma pergunta lá no campo. Aí, se o usuário não colocasse nada, nenhuma informação, e eu definir aqui como default Brasil, no caso default português, ele automaticamente iria preencher com o que eu defini aqui, certo? Então é uma opção que eu já deixo pré-definido. Caso o meu usuário não coloque nada, vai ser isso aqui. Exemplo, no campo sexo, coloquei aqui enum, masculino ou feminino. Caso a pessoa não insira nada, eu vou identificar aqui como default masculino. Então eu vou dizer que se aquele campo estiver lá em aberto e o usuário, quando enviou o formulário, não preencheu esse campo sexo, automaticamente o banco de dados vai definir ele como masculino. Se eu definir um default masculino aqui, entendeu? No caso, um default F ou M. E o que mais? Então, a gente pode até acrescentar na nossa tabela aqui, ó. Vamos deixar aqui como Vachar, como nome aqui. E eu vou colocar aqui que esse campo seja obrigatório. Então, not null. Ok. E o default eu não vou colocar aqui que não... Agora, nesse momento aqui, não vai dar bom. Então, eu venho aqui para aprimorando a estrutura de tabela. A gente já viu também sobre chave primária. Então, como que eu vou identificar uma chave primária dentro do meu campo? Exemplo, eu já falei, quando você chegar aqui para poder criar o seu banco, a gente não cria o banco na imaginação. Então, a gente cria o banco de dados quando a gente já tem a estrutura pronta. Então, quando você chegar no banco de dados, você já sabe quantas tabelas o seu banco vai ter, quais são as tabelas de formulário que o seu site vai ter, que o seu jogo vai ter. Então, por aí vai. Então, aqui você vai definir a sua chave primária. A gente já viu que chave primária é um campo que não se repete, que não pode existir dois registros com o mesmo valor e por aí vai. E aqui, então, a chave primária, ela permite criar, então, um identificador numérico. Sempre ele vai ser o ID, que vai ser o nome do campo, que no caso, identificador, ID, né, identificador, ou um número. Exemplo, a matrícula da sua escola, ele é uma chave primária. Então, a gente pode definir como número, como matrícula. E sempre, anotem isso, sempre vai ser do tipo inteiro, no caso int, e vamos acrescentar duas constraints, que são elas, o not null e o auto-increment. Quer dizer que,
o not null, ele vai ser obrigatório o preenchimento do campo, e o autoincremente, que ele vai permitir que seja inserido automaticamente. Eu criei aqui um exemplo para que não fique tão confuso para vocês. Exemplo, deixa eu abrir um banco aqui, esse banco de dados aula, e eu vou colocar aqui select. Isso aqui, esse comandinho, vocês vão conhecer depois. From, qual é o nome da tabela aqui? Deixa eu só olhar. Contato. Então, eu quero selecionar todos os itens da minha tabela contato. Então, ao executar esse comando aqui, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, o ID do contato, o nome, e-mail e o assunto. Da onde que eu tirei isso? Olha só. Se você olhar, eu criei aqui, ó, um formulário. Esse formulário, tá vendo? Ele tem aqui um cadastro. Então, se eu colocar aqui, eu coloquei um cadastro bem simples, só para vocês terem uma noção, tá? Isso aqui a gente já viu, a gente já faz em HTML. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome. Vou colocar aqui Maria, o e-mail teste, e o assunto escola. E se eu clicar aqui em cadastrar, não aconteceu nada, porque eu não coloquei para acontecer nada aqui. Mas se a gente olhar aqui no banco, olha só, e eu vier aqui atualizar as informações que estavam lá, tá vendo? Olha a Maria aqui. Apareceu aqui, Maria, teste e o assunto escola. Então é isso que eu quero dizer. As informações que você inserir lá no seu site, lá na sua página, vão vir para o banco de dados. Então tá vendo que eu criei aqui, olha só, as tabelas aqui, os itens da tabela, a descrição, são os nomes que estão lá dentro do meu formulário, nome, e-mail e assunto. Só que se vocês olharem, eu tenho um ID aqui, ó, ID contato. E esse ID contato é a chave primária dessa tabela aqui, dessa tabela contato. E quando eu coloco aqui que ele vai ser um tipo autoincremente, eu estou querendo dizer o quê? Que ele vai gerar uma numeração automática. Então, toda vez que eu inserir o nome de um usuário lá e o e-mail e o assunto, vai gerar aqui, ó, ao invés de 5, vem para 6, 7, 8. Então, eu estou dizendo que ele vai gerar automaticamente esse número, entendeu? É igual quando eu disse, quando você está fazendo seu cadastro lá na escola, matrícula, automaticamente o seu número da matrícula ele vai sendo gerado. A não ser que eu queira realmente definir. Só que aí não vai ter uma sequência de ordem, que às vezes a gente nem lembra qual foi o número anterior. Por isso que é sempre legal a gente deixar o tipo aqui autoincremente da nossa chave primária. Então eu espero que vocês tenham entendido sobre isso aqui. Então, toda vez que eu inserir um campo novo aqui, quando eu inserir um campo novo aqui, automaticamente eu já fiz, né? Toda a junção, vocês vão aprender ainda sobre isso, e vai aparecer aqui, gerando um ID novo e automaticamente, certo? Então aqui, ó, pra gente deixa eu apagar isso aqui, voltar para o nosso banco que a gente estava usando aqui, que é o teste, para terminarmos de criar aqui essa nossa tabelinha. Então aqui, quando vocês criarem a tabela de vocês, então, sempre a gente vai criar aqui antes uma chave primária, que é um exemplo. Vou colocar ID ou número, matrícula, algum campo que eu consiga identificar como chave primária. Óbvio que quando vocês estiverem criando o banco de dados, o projeto de vocês já terão a tabela na mão. Então, eu vou colocar aqui ID, underline, lembrando que não pode ter espaço, usuário. Do tipo, lembrando, toda chave primária ela é do tipo int, tem que ser valor numérico. Então, int, eu estou dizendo que ela tem que ser not null e autoincremente. Então, eu vou colocar aqui not null, espaço, olha, autoincremente. Então, eu estou dizendo que a minha chave primária ela é do tipo aqui ID, inteiro, not null, autoincremente. Tá vendo que eu só tenho espaço, eu não tenho vírgula entre eles. E o not null é uma palavra que já é reconhecida aqui pelo Workbench. Então, ele aqui aceita esse espaço para essa palavra.
E por fim, para a gente poder definir que isso aqui é uma chave primária, que o ID é uma chave primária, então a gente vai ter que vir aqui, ó, antes sempre, a última posição aqui vai ser, ó, ID, vamos repetir aqui, o usuário, que no caso é o nome lá em cima, opa, fiz errado, você vai colocar aqui embaixo como primary key, que quer dizer o que? Chave primária, então a gente vai usar como primary key, vou abrir parênteses e colocar qual é a chave primária aqui dessa tabela, é o nosso ID, usuário, e vamos fechar aqui. Pronto, tá vendo agora? Para a gente poder identificar que o ID usuário é a chave primária, o ID ou o número ou a matrícula, ele sempre vai ser do tipo int, not null, autoincremente. E na última linha sempre vai ser reconhecido aqui qual é a chave primária desses atributos aqui, que no nosso caso é a primeira aqui. Então, primary key, ID, usuário. Então, eu estou dizendo que a chave primária vai ser essa. Só para poder terminar, que eu tenho um modelozinho de tabela, que foi o que a gente criou aqui, ó. Então, vamos executar aqui para ver se vai funcionar. Clicando aqui, eu vou executar. Não deu nenhum tipo de erro, então vamos salvar aqui, ó. Olha só, foi criado a tabela usuário. Se você notar, ó, tem o PK aqui, que é de primary key. Então, eu estou dizendo que, tá vendo? Automaticamente ele deu uma quantidade ali. Que o tipo aqui de tabela usuário, ID usuário, ele é um tipo de chave primária. Então, a partir de agora, vocês vão começar a criar nessa seguinte maneira. A atividade de vocês, eu deixei aqui 3 atividades, vou anexar junto com esse vídeo. E aqui, eu estou dando um exemplo. Construa um banco de dados com o nome biblioteca, contendo as seguintes tabelas e atributos. Então, eu tenho a tabela chamada gênero. Então, você vai vir aqui, ó, opa, abriu o programa errado. Você vai vir aqui, no lugar do banco aqui, você vai colocar o nome, o nome do banco aqui é biblioteca. Então, vem aqui, biblioteca. Aí, você vai criar o nome da tabela. O nome da tabela é gênero. Então, nessa tabela gênero, você vai definir o quê? Número identificador do gênero. Qual que é o número identificador? A gente acabou de ver. É o ID. Então, você vai colocar o ID do gênero e a descrição do gênero. Então, essa tabela vai ter apenas 2 itens. Então, vai ser ID do gênero e a descrição. Você vai definir a chave primária. Desculpa, eu já estou dizendo aqui, ó. Chave sendo o número identificador do gênero autoincremente, eu já estou dizendo, e chave primária. Então, eu já estou dizendo que ele é do tipo int, que você vai definir, e do tipo autoincremente. E você vai fazer toda a definição. Logo em seguida, você vai criar uma nova tabela, autor. Número identificador do autor. Então, você vai colocar um ID para o autor. Nessa tabela vai ter o nome do autor e o endereço. Tudo aqui eu estou dando as definições. Essa atividade 2 aqui, eu já criei aqui as tabelinhas. Então, já tem aqui, ó, número do pedido. Então, tudo que tiver essa chavinha amarela aqui é a nossa chave primária. Então, o número do pedido vai ser o quê? Vai ser a sua chave primária. Então, você vai colocar lá, número do pedido, do tipo int, autoincremente, not null. E os demais campos aqui você vai definir quais são os tipos primitivos para ele. E acho que eu não estou pedindo aqui qual que é para você colocar, se é para você colocar algum tipo de campo obrigatório ou não. Então, eu só quero aqui a chave primária. E os demais aqui também é a mesma coisa. O outro eu estou pedindo você criar um novo banco de dados com o nome consultório. A chave primária vai ser essa e esses aqui vão ser os outros atributos que você vai definir para mim. Tudo bem? Então, qualquer dúvida é só procurar. Mas, no mais, a nossa aula de hoje termina por aqui. Até mais.